Olá, você acompanha comigo agora no programa Mais Saúde de hoje. Começa a campanha Dezembro Vermelho, mês de mobilização nacional na luta contra o HIV, a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. No quadro Vacina Sim, os locais para aplicação da vacina contra a meningite. Maranhão inicia a vacinação contra bronquiolite para proteger gestantes e recém-nascidos. No quadro Fala Doutor desta semana, o assunto é saúde desportiva, os cuidados com a corrida de rua, e quem vai explicar detalhes é o médico Tiago Menescal, ortopedista e médico do esporte. Veja ainda uma entrevista no estúdio com a Cássia Jordão, médica oftalmologista. Ela vai falar sobre terapias integrativas. E mais, paciente transplantado entrega obra de arte para incentivar doação de órgãos. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. O Maranhão deu início à campanha Dezembro Vermelho, mês de mobilização nacional na luta contra o HIV, a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Ao longo de todo o mês, o governo do estado vai intensificar ações de prevenção, testagem e orientação, como destacou a coordenadora do Departamento Estadual de DST, AIDS e Hepatites Virais da Secretaria de Saúde. A campanha ganha relevância diante dos números. Entre 2022 e 2025, o Maranhão registrou 9.049 casos de HIV, além de mais de 3 mil diagnósticos de AIDS. Quase 800 gestantes vivendo com o vírus e mais de 1.400 óbitos relacionados à doença. O Dezembro Vermelho marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a AIDS e outras IST, infecções sexualmente transmissíveis, chamando a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV. E o governo do estado do Maranhão vai intensificar durante todo o mês ações de prevenção, como ressaltou a coordenadora do Departamento Estadual DST-AIDS e Hepatites Virais da Secretaria de Estado da Saúde. A campanha vem com muito trabalho, para mais de 30 ações voltadas a alguns públicos chaves e prioritários, sempre trabalhando na promoção e prevenção, ofertando a testagem, as camisinhas e também apoiando os 217 municípios, que isso é a importância, já que a gente tem um governo municipalista, Então a gente apoia com todos esses insumos e a gente vem sempre trabalhando nessa promoção e prevenção das ISTs com todas as pessoas. A largada para a campanha foi feita com a participação de vários representantes da sociedade civil organizada e com apresentações de experiências exitosas e boas práticas, com foco na prevenção, acolhimento e resposta comunitária. A campanha ganha relevância porque os números apontam que entre 2022 e 2025, o Maranhão registrou 9.049 casos de HIV. Desse total, 3.284 pessoas tiveram AIDS, 782 gestantes e ainda tivemos 1.405 óbitos. Para esta edição da campanha Dezembro Vermelho, ao longo de todo o mês serão desenvolvidas ações educativas, rodas de conversas, testagem rápida e vacinação. A iniciativa visa o diálogo com diversos públicos, jovens, idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica. Acompanhe agora os locais das principais unidades de saúde que a vacina contra a meningite está disponível. No nosso quadro Vacina Sim. Fique por dentro dos principais postos de saúde que oferecem vacinas para Covid-19, tetravalente, BCG, tétano e meningite. No posto de saúde, Unidade de Saúde da Família Pirapora, endereço Avenida Santos Dumont, quadra D, sem número, no Tirirical. Centro de Saúde da Liberdade, na Rua Machado de Assis, sem número, no bairro da Liberdade. Centro de Saúde Dr. José Ribamar Frazão Correia. O endereço é Rua Tancredo Neves, sem número, Nova República. Centro de Saúde de Pedrinhas, BR-135, quilômetro 13, sem número, no bairro Pedrinhas.
e Centro de Saúde Itapera, na rua principal, número 20, no bairro Itapera. O Maranhão deu início nesta semana à vacinação contra bronquiolite, seguindo a Estratégia Nacional de Proteção de Gestantes e Recém-Nascidos contra o vírus sincial respiratório. Mais de 25 mil chegaram ao estado na tarde da última quarta-feira e foram imediatamente distribuídas aos municípios, garantindo o início da campanha ainda nesta primeira quinzena de dezembro. O Maranhão deu início à vacinação contra a bronquiolite, seguindo a Estratégia Nacional de Proteção para Gestantes e Recém-Nascidos contra o vírus sincicial respiratório. Para marcar o lançamento da campanha, a Secretaria de Estado da Saúde realizou uma ação especial na maternidade de alta complexidade. A vacina é destinada a gestantes a partir da 28ª semana e aplicada em dose única. A proteção cobre os 6 primeiros meses de vida do bebê, período de maior risco para bronquiolite e pneumonia causadas pelo vírus. As informações, os dados que a gente traz nos sistemas ministeriais é que ainda temos um número elevado, né, de crianças acometidas até os 2 anos por bronquiolite ou até a pneumonia. Então, a gente vai conseguir, por meio da imunização, reduzir, né, essa possível internação e esse óbito, garantindo essa linha de cuidado com essa criança. O Maranhão registrou um aumento nos casos de bronquiolite neste ano, especialmente entre bebês com menos de 6 meses. Um levantamento da Secretaria Municipal da Saúde aponta que somente em 2025 já foram registrados 5.540 casos de bronquiolite na capital. Por isso, a vacinação das gestantes é hoje a principal estratégia para garantir proteção desde o nascimento. Essa vacina vai acabar ajudando a prevenir, né, complicações respiratórias, internações. Então, a gente, assim como mãe, fica extremamente aliviada da gente estar tendo essa oportunidade. A gente sabe que é uma vacina extremamente cara e a gente está podendo fazer isso pelo SUS. É uma vitória, é uma conquista extremamente importante para a gente, para os nossos bebês, obviamente. Ao receber a vacina, a gestante transmite anticorpos diretamente ao bebê, reduzindo as chances de complicações respiratórias. Rafaela está com 33 semanas de gestação e sabe da importância da vacina. A mãe vive tensa e com medo de uma bronquiolite nos 2 primeiros anos do bebê. E esperei muito pela vacina. Hoje é um dia muito feliz, né? As vacinas salvam vidas. E agora meu bebê vai estar imunizado. E muito obrigada ao SUS por isso, por essa oportunidade. O quadro Fala Doutor é um espaço direto e descomplicado para responder aquelas dúvidas que todo mundo tem sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Quem comanda esse papo hoje é a nossa repórter Carla Bianca, que conversa agora com o médico ortopedista e do esporte, Tiago Menescal. E o assunto, os cuidados com a corrida de rua. É com você, Carla. Uma prática tem movimentado muitos maranhenses, a corrida de rua. Além de moda, é sinônimo de saúde. E é o assunto do Fala Doutor de hoje. Quem está aqui ao meu lado é Tiago Menescal. Ele é médico do esporte e ortopedista. Doutor, quais são os benefícios da corrida de rua? Bom, a corrida de rua tem uma série de benefícios, desde o bem-estar físico ao bem-estar mental. Na parte física, eu gosto sempre de caracterizar como uma melhora de controle de pressão arterial, melhora da glicemia, melhora até da saúde articular, desde que feito de forma correta, com orientação médica e profissional, para que você tenha os benefícios e diminua o risco de lesões. Do ponto de vista médico, qualquer pessoa pode correr? Qualquer pessoa pode começar a introdução da corrida, desde que sem nenhuma contraindicação médica. Entre elas, pacientes que vieram de processos cirúrgicos, pacientes que estão muito acima do peso, que já têm alguma deformidade estrutural, como uma artrose, com alguma limitação. Pessoas que não têm nenhuma contraindicação cardiológica podem, mas muitos não sabem que tem. Então é sempre importante fazer um check-up antes. Quais são os cuidados básicos? É realmente necessário um tênis específico, um aquecimento? Com certeza. Para você ter uma longevidade no esporte, eu acredito que é fundamental você fazer um aquecimento, saber qual tipo de calçado adequado para você, respeitar uma planilha de treinamento, né? Muitos começam simplesmente botando um short, botando um tênis e saem correndo. E isso tem a consequência, né? Que são as dores, as lesões.
Então é importante o respeito da planilha de treinamento e, claro, fazer um check-up antes metabólico, ver se você não tem nenhuma contraindicação cardiológica, fazer um eletro para ver se você não tem nenhuma cardiomiopatia, fazer uns exames de sangue para ver se você não tem uma diabetes, uma hemoglobina glicada descompensada, para que você tenha o máximo de segurança na sua rotina. Sobre essas lesões que você citou, né? Pode acontecer lesões no joelho, tornozelo, quais são as mais comuns e como evitar? Na corrida, as lesões mais comuns são as lesões traumáticas de repetição de membros inferiores. Entre elas, as que eu mais destacaria seriam a canelite, que é uma inflamação a princípio na região do osso da tíbia, né, que é a canela, e que se não tratado e o paciente negligenciar pode até virar uma fratura por estresse, que é muito comum também. O joelho também é um local muito comum de dores, de lesões. As principais dores no joelho é a condromalácia patelar, que é um começo de desgaste na articulação da patela, e as lesões no tornozelo e calcanhar, entre elas a fascite plantar e a tendinite do tendão calcâneo ou tendão de Aquiles. Outros assuntos importantes aí dentro da corrida, a alimentação e a hidratação. Como é que eles acontecem nesse processo? A nutrição precisa acompanhar o seu processo de treino. Então, num primeiro momento, um paciente que quer perder peso, ele precisa ter um planejamento alimentar para fazer com que ele tenha um déficit calórico sem prejudicar a capacidade de realização de treino dele. Então, precisa ter esse equilíbrio para você ter o máximo de performance com o máximo de recuperação. A hidratação também é fundamental, pois nós sabemos que 70% a 80% do músculo é constituído de água. Então, se você não toma água, é impossível você evoluir fisicamente apenas com a nutrição. A água é um nutriente fundamental para o nosso corpo. E outro ponto muito importante também que muitos negligenciam é a recuperação, é o descanso, é o sono. É no sono que a gente recupera. Então, as reações químicas que fazem com que o nosso físico evolua é durante o período do sono. Então, esse é um ponto que eu gosto de frisar bastante com os meus pacientes. Como manter, aí para quem quer começar, como manter uma rotina saudável, sem se machucar e sem desistir no meio do caminho? Eu acredito que o principal ponto seria a disciplina, né? Então, a gente precisa ter uma disciplina no nosso cotidiano, nossa rotina, seja no trabalho, seja na prática constante de atividade física. Outro ponto muito importante é passar com profissionais que vão te ajudar nesse processo. Seja um médico, seja um profissional de educação física para montar uma planilha de treino para você, seja um nutricionista. Quando você está bem assessorado com pessoas que entendem do que estão fazendo, com certeza a sua chance de evolução física com menos lesão vai ser, sem dúvida, mais eficiente. Muito obrigada, doutor Thiago, pelas orientações. Sem dúvida nenhuma, com responsabilidade e orientação profissional, fica tudo mais seguro. Carla Bianca para o programa Mais Saúde. Obrigado, Carla Bianca. O Maranhão registrou queda importante nos casos de dengue este ano. São 5.300 casos prováveis em 2025, menos da metade do que no ano passado. Mesmo assim, o governo estadual iniciou neste mês uma mobilização em todos os municípios para reforçar ações de prevenção. A campanha destaca cuidados simples para evitar criadouros do mosquito e acompanha as novidades do Ministério da Saúde, como a aprovação da vacina Butantan DV, dose única para pessoas de 12 a 59 anos. O recado continua. Prevenção começa em casa. Atualmente, o Maranhão contabiliza 5,3 mil casos prováveis de dengue em 2025, contra mais de 11 mil registrados no mesmo período do ano passado. O número de mortes também caiu. Foram 3 óbitos este ano, menos da metade dos 7 confirmados em 2024. O principal da campanha é eliminar criadouros, e nós sabemos que essa eliminação de criadouros ela está em torno de 80% dentro das nossas casas, né? Então, a população, na verdade, ela tem uma responsabilidade nesse sentido em cuidar da casa, né? Mas o governo ele fez várias campanhas de conscientização, de sensibilização dessa população. Fizemos várias campanhas também de mobilização, ações de mobilização, indo a locais onde tinha um índice de infestação do mosquito Aedes com mais intensidade. Então, fizemos também esse trabalho de conscientização de limpeza, né, dessas áreas fora dos domicílios.
Mesmo com a redução significativa dos indicadores, o governo do Maranhão intensifica a prevenção. Entre os dias 1º e 6 de dezembro, será realizada uma grande mobilização estadual, envolvendo todos os 217 municípios, com ações de limpeza, orientações educativas e reforço sobre os cuidados diários para evitar a proliferação do mosquito transmissor. A campanha ela vem para melhorar exatamente essa prevenção. Essa prevenção ela não é só em um período, ela tem que ser durante o ano inteiro. Para isso a gente faz a campanha, nós temos uma campanha de mídia pela Secretaria de Estado de Comunicação, muito forte, e começamos exatamente neste momento, onde o sul do estado já começou o período chuvoso. E é exatamente por lá que nós estamos intensificando essa mobilização, essa campanha que atinge a maioria da população, né? E que nós consideramos que também contribui para que os casos sejam menores. A campanha reforça medidas fundamentais, como eliminar água parada, manter caixas d'água vedadas, limpar calhas e ralos, ter atenção com vasos de plantas e descartar corretamente pneus e recipientes que possam acumular água. O Ministério da Saúde também anunciou investimentos para tecnologias de controle vetorial e reforçou a vacinação para o público prioritário, enquanto a Anvisa aprovou a vacina Butantan DV, primeira dose única contra dengue no mundo, indicada para pessoas de 12 a 59 anos. Mesmo com todos os avanços, o recado continua o mesmo. A prevenção começa dentro de casa. Cada morador é peça fundamental na luta contra o mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya. Veja no próximo bloco, paciente entrega obra de arte para incentivar doação de órgãos. E ainda uma entrevista com a Cássia Jordão, médica oftalmologista. Ela vai falar sobre terapias integrativas. A gente volta já. Um gesto de arte e gratidão, um transplantado de fígado transformou em pintura todo o sentimento de esperança e vida renovada após o procedimento. A obra, feita em tinta óleo, foi entregue à Central de Transplantes do Estado como uma homenagem aos profissionais que dedicam o trabalho diariamente para salvar vidas. Uma tela pintada na técnica de tinta óleo com dimensões de quase 1 metro quadrado. O que para muitos pode ser mais uma simples obra de arte, é na verdade o reconhecimento da importância da vida por meio da doação de órgãos. O artista responsável é o senhor José das Graças, presidente da Associação dos Transplantados Hepáticos do Maranhão. O quadro foi entregue como forma de agradecimento à Central de Transplantes do Estado, localizada no bairro São Francisco, em São Luís, um gesto de muito amor e gratidão. É uma forma de gratidão e de agradecimentos. E que esse trabalho sirva como um trabalho educativo para que possa realmente divulgar a necessidade e a importância de um órgão que é salvar vidas. A equipe da Central de Transplantes ficou maravilhada com o presente recebido. Reconhecimentos como esse, feito pelo seu José e pela Associação dos Transplantados Hepáticos, pode fazer toda a diferença, tanto para a equipe que trabalha no transplante, como também para aquelas pessoas que podem se sentir voluntariamente chamadas a ser doadoras de órgão. E vale sempre lembrar que uma única pessoa pode salvar mais de uma vida quando decide ser doadora. São das famílias, da sociedade como um todo, em prol do ato de doação, porque esse é o testemunho vivo, a prova viva de que doar órgãos é doar vida, é doar oportunidade para essas pessoas. Quando o órgão recebido vinga, o transplantado comemora. O seu José fez o transplante há 13 anos, o que lhe possibilitou continuar a fazer certas atividades, como correr e pintar. O transplante foi um verdadeiro respiro de vida. Com a ajuda de Deus e o órgão que eu recebi, eu estou aqui presente. No
programa de hoje, a nossa entrevista é com a Cássia Jordão, médica oftalmologista. Ela vai falar sobre terapias integrativas. Seja bem-vinda ao programa Mais Saúde de hoje, doutora Cássia. Muito obrigada, Ismael, por essa oportunidade, né? Nós médicos costumamos ficar muito assim, em consultório, né? Em atendimento. Então, quando a gente tem a oportunidade de falar ao público, isso é muito bem-vindo. Doutora, o que é oftalmologia integrativa? O que isso quer dizer? Na verdade, Ismael, não é uma especialidade, a especialidade é oftalmologia. O termo integrativo é porque o objetivo é que a partir de então, todos nós, médicos, os colegas, comecemos a verificar, a identificar, a consultar o paciente de uma maneira mais integral, sem segmentar. Então, veja, eu tenho 35 anos de oftalmo, mas eu não posso examinar meu paciente como se ele tivesse apenas 2 pares de olhos, né? Um par de olhos, na verdade, 2 olhos. Ele, na verdade, é um sistema fechado, ele é um ser humano que tem a questão física, tem a questão emocional, tem a questão espiritual, e tudo isso ele traz quando ele vem consultar comigo. Então, quando a gente coloca dentro dessa abrangência de atendimento a integrativa, você vai levar em conta todo o sistema. Por exemplo, eu, oftalmo, muitas vezes tenho que tratar do intestino do meu paciente, porque repercute no olho, repercute em alergia, repercute em uma série de coisas. Então, essa visão integrativa é o que a gente está querendo trazer hoje em dia, né, para a nossa abordagem. Doutora, você participou recentemente de um evento em São Paulo. Do que se tratou esse evento? Eu participei de um congresso de obesidade, né, que foi organizado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Medicina da Obesidade, e fui como oftalmologista, um congresso que, em sua maioria, tinha endócrino, nutrólogo, clínico geral, que são os colegas que hoje estão lidando com essa questão muito séria, que é uma doença muito grave, por sinal, que é a obesidade. Então, essas são as especialidades que estão mais atuando nessa área. E eu fui como oftalmo para justamente abordar essa questão de que, assim, as medicações hoje, Ismael, estão tirando alguns pacientes de uma cirurgia mutiladora, uma cirurgia bariátrica, porque na minha visão, é uma cirurgia mutiladora. Estão tirando esses pacientes dessa cirurgia, estão trazendo, inclusive, essas medicações estão trazendo dignidade para alguns pacientes, né? Então, assim, realmente a gente está vivendo um momento muito bom em lidar com uma doença tão grave, tão severa, que está acometendo, né, assim, boa parte da população. Mas sempre tem mais um efeito colateral, né? E essas medicações não estão fora disso, né? Elas realmente podem provocar efeitos colaterais e que, às vezes, podem chegar a serem muito graves, como a própria cegueira. Doutora, em relação ao peso da pessoa, tem alguma relação com a saúde ocular? Como é que funciona essa ligação? O que acontece? Quando você está com sobrepeso ou com obesidade, você está inflamado. Né? Sim. As células gordurosas, na verdade, são as células mais inflamadas do nosso corpo. E a gente tem um tecido no olho, que é a retina, que inclusive é o tecido metabolicamente mais ativo do nosso corpo. Então, qualquer alteração hemodinâmica, metabólica, hormonal que você possa ter em todo o organismo, afeta diretamente o olho, por conta disso, por conta da gente ter esse tecido que é muito vascularizado, que é a retina. Doutora, em relação à medicação, elas podem prejudicar também a saúde ocular? Sim, como eu lhe disse. O que acontece? Esses análogos, né, do GLP-1 e o GIP, né, que é o caso da tizepatida, por exemplo, é uma medicação excelente e que a gente vê mesmo que trata, inclusive, a compulsão, porque ela atua lá em cima,
É muito interessante a atuação dessa medicação, muito eficaz. Mas o que é que acontece? Muitas vezes o paciente, ou ele já está inflamado, ou ele é um paciente diabético, ou ele é um paciente hipertenso. E aí o que é que acontece? Quando você tem uma queda muito abrupta da glicemia, sim, ou do próprio peso, ou da alteração da pressão arterial, você vai ter repercussões oculares. Então, se o paciente, por exemplo, ele é diabético e ele tem já retinopatia diabética, ele pode desenvolver uma exacerbação dessa retinopatia dele. O paciente, por exemplo, se ele for um alto hipermétrope, então, por isso que é importante a presença do oftalmo na abordagem de um paciente que esteja... Isso. Se o paciente for alto hipermétrope, por exemplo, ele pode ter um nervo óptico que a gente chama crowded, que é um nervo óptico menor. Mas isso é congênito, a gente chama até pseudopapiledema. Não é um nervo óptico edemaciado, inchado. Não é pseudopapiledema. Mas se tem que é um fator de risco o paciente desenvolver uma neuropatia óptica isquêmica não arterítica e que leva à cegueira. Problema sério, hein? Sério. Doutora, em relação a essa relação do peso e medicação, como foi trabalhado nessa semana que passou lá em São Paulo, nesse congresso? Como é que foi isso? Não, aí veja só, o congresso, na verdade o congresso... Uma semana, né? Foram 3 dias. E foram dois ambientes, né? E eu acho que tivemos em torno de umas 80, talvez, palestras. Foram muitas palestras, né? Muitas palestras. E aí a gente, como eu lhe disse, teve médicos dessas áreas, mas também tivemos de nutricionistas, né? De fisioterapeutas e até de educador físico. Porque outra coisa que é importante que se saiba é que você pode estar fazendo uma terapêutica, um tratamento medicamentoso, mas não implica em que você não deva fazer a questão da dieta. Sim. E da atividade física. Sempre. Sempre. Então, assim, o que a gente verifica é que todos os colegas apresentaram casos muito interessantes de realmente muita eficácia. Então quer dizer que o estilo de vida da pessoa influencia muito também na saúde ocular. Muito, não, influencia em tudo. Em tudo. Influencia na vida da pessoa, né? Então, assim, você dormir bem, você comer bem, você tem bons pensamentos, você gostar do que faz, do seu trabalho. Mais disposição. Você ter boas relações, tudo isso implica em saúde, né? Implica em bem-estar, sem sombra de dúvida. E aí, nesse congresso, a gente realmente verificou, eu inclusive eu não trabalho com as medicações, sim, eu não sou prescritora dessas medicações, mas verifiquei o quanto os colegas estão tendo excelentes resultados, excelentes, o quanto os colegas estão conseguindo resgatar, como eu lhe disse, a questão da dignidade do paciente, que muitas vezes tem dificuldade de se locomover, de sair de casa. E dentre esses pacientes com indicação de fazer uma cirurgia, que é a cirurgia bariátrica, né? Eu, pessoalmente, como profissional, eu não sou a favor dessa cirurgia. Realmente, eu acho que poucos casos de indicação, porque o que a gente vê é que o índice de alcoolismo, de suicídio, de desnutrição é muito alto. Eu tenho no meu consultório pacientes em situações difíceis, em decorrência de uma cirurgia tão na verdade, mutiladora mesmo. Essa é a minha opinião. Doutora, essa questão da saúde ocular, ela não era, ainda não era muito tratada de forma integrada com outras especialidades. É uma coisa mais recente? Isso, é mais recente, Ismael, exatamente. Então, assim, eu tenho 35 anos de oftalmo e trabalho com as práticas ortomoleculares. E com essa visão integrativa,
há 12 anos, mais ou menos, um pouco mais de 12 anos. Então, assim, o oftalmo, ele costumava ficar muito reservado ou até muito excluído da questão sistêmica na abordagem do paciente, né? Mas aí, quando a gente começa a verificar da importância de você conhecer o intestino, de você entender o metabolismo daquele paciente, de você saber que essas alterações que ele pode ter metabólicas vai interferir na visão, vai interferir na prescrição de um óculos, na indicação de uma cirurgia, aí alarga muito, tanto a sua visão como o seu conhecimento, né? Doutora, uma pessoa com obesidade, qual seria o sinal de alerta em relação à saúde ocular? Tem alguma coisa mais comum e mais específica de sintoma que possa ser identificado e procurar ajuda, um alerta rápido? Veja só, aí volto a dizer, o paciente obeso, na medicina a gente encara como sendo um paciente inflamado. E aí a gente tem a retina, que é até um preditor. Chega tudo antes lá. Exatamente. Né? É um preditor. Então, muitas vezes a gente pode dar um diagnóstico de uma diabetes no paciente 5, 6 anos antes. Você pode dar um diagnóstico de uma hipertensão arterial. Você pode dar diagnóstico de um tumor cerebral que ainda não esteja tendo repercussões clínicas naquela área através de um exame do fundo do olho, né? Então, realmente, na verdade, não só o paciente obeso, né? Que hoje é o nosso tema e, graças a Deus, a gente está tendo esse estudo, essa mobilização da maioria dos médicos com relação a essas medicações, por exemplo, né? Mas as pessoas, de uma maneira geral, o ideal é que realmente o exame oftalmológico seja mais de rotina do que tão somente ir porque eu preciso do óculos. Sim. A oftalmologia vai muito além do que você prescrever óculos para o paciente. A gente tem como diagnosticar outras doenças através do olho, além do que o oftalmo ele não só prescreve óculos, ele identifica se você tem glaucoma, se você tem catarata, se você tem alguma alteração ao nível de córnea, de íris e por aí vai. Realmente é um universo muito grande a oftalmologia. Doutora, um recado para o pessoal que está em casa, nossa entrevista está chegando ao fim, muito produtiva, muito bom ouvi-la hoje aqui. Agora um recado para o pessoal que está em casa sobre a importância de manter a saúde ocular e esse cuidado com outros profissionais também. É importante fazer isso. Ismael, eu a partir do momento que eu fui convidada para esse congresso, me despertou a importância de eu ser um instrumento de alerta com relação aos profissionais da área de saúde que estão prescrevendo essas medicações anti-obesidade, aos meus colegas oftalmologistas e aos pacientes que estão em uso dessa medicação. No meu entender, o correto seria todos primeiro irem a um oftalmologista, identificarem determinadas situações, se for o caso, fazerem determinados exames que possam ser preditivos ou exames preventivos, e a partir daí você ser medicado. Por quê? Porque caso você tenha, por exemplo, uma baixa de visão, sim, ela pode ser transitória pela mudança do nível de glicose que você está apresentando ali. Ela pode ser realmente transitória, mas ela pode ser o primeiro sinal de uma doença grave com uma neuropatia óptica isquêmica não arterítica. Então, quem vai saber se é algo transitório ou se é o primeiro sinal de uma doença grave? Só o oftalmologista. Então, na verdade, a minha ideia é que todos busquem uma consulta com o oftalmologista. Não só para tirar óculos, né? Não só para receber o óculos, mas também para ter essas informações que são bem importantes. Doutora Cássia Jordão, obrigado por sua participação aqui no programa Mais Saúde da TV Assembleia mais uma vez. Muito obrigada pela oportunidade, excelente. Esse foi o nosso programa Mais Saúde de hoje. Para você, um bom início de semana e a gente se encontra no próximo domingo
às 9 da manhã. Até lá!